As torres de Nínive tocavam o céu como lanças voltadas aos deuses. O ar cheirava a ferro e incenso. Todo o amanhecer era marcado por um sacrifício. E o sangue que escorria nos degraus do templo dizia que os deuses ainda aceitavam o reinado de Assur-Nerel, o rei sacerdote, senhor absoluto da Assíria. Mas naquela manhã, o sangue que seria derramado não viria de um prisioneiro inimigo, e sim do próprio trono. Seu filho, Nadim, observava o pai de longe, vestindo a túnica dourada do herdeiro. Seus olhos não refletiam reverência, mas desejo. Desde menino, fora ensinado a servir o império, mas cresceu ouvindo que o poder dos deuses era reservado aos corajosos, não aos justos. E em seu coração, a coragem se confundia com ambição. Nas sombras do palácio, generais, escribas e sacerdotes cochichavam sobre o envelhecimento do rei. Diziam que Assur-Nerel perdera o favor de Assur, o deus da guerra, após poupar os inimigos de Arpad. Outros afirmavam que uma praga rondava o templo por causa da fraqueza do soberano. E Nadim alimentava cada rumor como quem sopra brasas escondidas. Numa noite silenciosa, enquanto o vento arranhava as muralhas, um homem de manto negro sussurrou a ele: "O trono é sagrado, mas o sangue que o protege também pode abri-lo." Naquela frase, Nadim viu nascer seu destino. E o que começou como ambição se tornaria a mais cruel das traições. Mas o que o jovem príncipe não sabia é que o trono que ele tanto desejava guardava um segredo que destruiria tudo o que ele acreditava sobre poder, fé e herança. O filho denunciaria o pai diante dos deuses e dos homens. Mas quem, afinal, julgaria o traidor? Os deuses, o povo ou o próprio sangue? O sol nascia pesado sobre Nínive, tingindo de ouro as muralhas que cercavam o coração do império. Lá dentro, o palácio de Assur-Nerel se erguia como um templo e uma fortaleza ao mesmo tempo, cheio de estátuas de leões, tochas acesas e o perfume amargo da mirra queimando dia e noite. Cada pedra contava a história de vitórias sangrentas e juramentos feitos diante dos deuses. O rei Assur-Nerel, já com cabelos grisalhos, ainda mantinha a postura ereta e o olhar severo. Fora ele quem ampliara as fronteiras da Assíria, conquistando reinos que se ajoelharam diante de seu nome. Mas o tempo e a guerra o haviam tornado mais espiritual do que cruel. Agora, passava longas horas no templo, jejuando, orando, buscando sinais divinos para guiar o povo. Para muitos, essa piedade era sabedoria. Para outros, fraqueza. Entre esses estava Nadim, seu único filho. Jovem, belo e impaciente, cresceu vendo o pai reverenciado por guerreiros e sacerdotes, mas também temido por todos. Desde criança ouvira que herdaria o trono e os deuses da Assíria, mas conforme os anos passavam, a espera se tornava insuportável. "Meu pai reza enquanto o império adormece", murmurava ao fiel conselheiro Bel-Ashur, um homem de olhos frios e sorriso disfarçado. "E você, príncipe, tem sangue de leão", respondia o conselheiro. "O trono precisa de força, não de preces." Essas palavras queimavam no coração de Nadim. Em cada desfile militar, em cada cerimônia no templo, ele via os olhares se voltarem ainda para o pai, e não para o herdeiro. Começou a se convencer de que, se não tomasse o poder, o império ruiria. No entanto, o povo ainda amava Assur-Nerel. O velho rei curava os doentes com simples toques, julgava com justiça e sacrificava aos deuses com lágrimas sinceras. Havia algo nele que inspirava fé, e isso fazia Nadim se sentir pequeno. Certa manhã, durante um ritual no templo de Assur, o pai o chamou diante de todos. "Nadim, filho de meu sangue, jura manter a Assíria sob o olhar dos deuses quando eu me for?" O príncipe hesitou. Não por medo, mas por orgulho. "Juro, meu pai, mas que os deuses não demorem tanto em chamá-lo para junto deles." O murmúrio dos sacerdotes encheu o salão. O rei apenas o olhou em silêncio, e naquele olhar havia algo entre tristeza e profecia.
Naquela noite, Nadim subiu até a muralha mais alta do palácio. De lá, viu as chamas do campo de batalha ao longe, as oferendas queimando, os gritos dos prisioneiros. A Assíria parecia eterna. Mas dentro dele, algo dizia que seu tempo havia chegado. Eu nasci para governar, não para esperar, pensou. E com esse pensamento, começou a trilhar um caminho do qual jamais poderia voltar. Dias depois, uma tempestade caiu sobre Nínive. Raios cortavam o céu como lanças dos deuses, e o rio Tigre transbordava, inundando os campos próximos. Para os sacerdotes era um presságio, para Nadim era um sinal de oportunidade. Naquela noite, o príncipe foi chamado à Câmara Real. O rei Assur-Nerel o esperava diante do altar, cercado por tochas e símbolos sagrados. O rosto do monarca estava coberto de cansaço e preocupação. "Os deuses estão irados, meu filho", disse o rei, com voz grave. "As fronteiras sangram, o povo teme, e o ouro dos templos está sendo roubado. A traição dentro do palácio." Nadim se manteve em silêncio, ocultando o tremor em suas mãos. "Quero que vás até Calhu", continuou o pai. "Lá encontrarás os generais que desertaram. Trarás de volta a lealdade deles, ou seus corpos, se preciso for." Era o primeiro grande comando que Nadim receberia sozinho. Um chamado à glória, um teste. Mas por trás das palavras do pai, o príncipe ouviu outra voz, mais antiga e sombria. "É tua chance", sussurrava sua própria mente. "Os generais esperam um novo líder. Mostra a eles que o sangue jovem governa melhor que as orações velhas." Nadim aceitou a missão com um aceno respeitoso. Mas quando deixou o templo, Belashur o esperava nas sombras do corredor. "Calhu é perigosa, meu senhor", disse o conselheiro. "Os homens que o rei chama de traidores são, na verdade, seus seguidores fiéis. Mas estão cansados. Querem um novo trono para jurar obediência." "E se eu me tornar esse trono?", respondeu Nadim num sussurro. Belashur sorriu. "Então os deuses terão um novo escolhido." Partiram ao amanhecer com 100 cavaleiros. O vento seco do deserto trazia o cheiro da areia e do sangue das guerras passadas. Nadim sentia o peso da coroa invisível sobre a cabeça. Cada passo do cavalo era como um tambor de guerra. Quando chegaram a Calhu, encontraram os generais reunidos num salão escuro, cercado por lâmpadas de óleo e estandartes queimados. Eram homens endurecidos por batalhas, de olhos cansados e cicatrizes profundas. Um deles, o velho comandante Ur-Nazir, ergueu-se. "Porque o filho do rei vem falar em nome de um homem que esqueceu o ferro e adora o fogo." Nadim respirou fundo. "Não venho falar em nome de meu pai", disse firme. "Venho falar em nome da Assíria e da força que ela perdeu." Os homens trocaram olhares. Havia perigo naquela frase e promessa também. "Se eu provar que posso trazer de volta o poder que o rei desperdiçou", continuou o príncipe, "vocês lutarão ao meu lado." Um silêncio pesado tomou conta da sala. Então Ur-Nazir sorriu, mostrando os dentes como um lobo. "Prove, príncipe, e talvez os deuses o escutem." Naquela noite, Nadim dormiu entre guerreiros que poderiam tanto segui-lo quanto matá-lo. Mas algo dentro dele já estava decidido. Ele não voltaria mais como filho, voltaria como herdeiro do trono sagrado. Os dias em Calhu foram longos e pesados. Nadim sentia a glória ao alcance das mãos, mas também o peso do que teria de fazer para conquistá-la. Os generais o testavam, sondavam suas intenções, e Belashur o alimentava com veneno disfarçado de conselhos. Durante um banquete, Ur-Nazir ergueu o cálice de vinho e disse: "Fala-se que o rei perdeu a voz dos deuses. Se for verdade, o trono precisa de um novo intérprete. Diga-nos, príncipe, está disposto a desafiar o próprio sangue?" Nadim forçou um sorriso, mas o coração acelerou. As palavras cortaram mais fundo do que ele esperava. "Sou filho de Assur-Nerel. Não traio meu pai." O salão ficou em silêncio.
O conselheiro Belashur inclinou-se no ouvido do príncipe e murmurou: mas ele já traiu você. Tirou-lhe o poder, o direito, o nome. Enquanto você luta, ele reza. Enquanto você cresce, ele envelhece. E quando morrer, talvez os sacerdotes deem o trono a outro. Nadim se levantou furioso. Basta! Saiu do salão e caminhou sozinho até o campo, onde o vento soprava sobre as ruínas de antigas estátuas. Lembrou-se de quando o pai o levava, ainda menino, para ver os templos e ensinar-lhe a honrar os deuses.